Fala, pequeno investidor. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Fundo Imobiliário de Tijolo HGBS11, Fundo Imobiliário do setor de Shopping Center. A gente vai passar pelo último relatório gerencial disponível, você vai entender no detalhe aonde que esse fundo imobiliário investe, quais são os desafios e depois você vai conseguir também entender como fazer a leitura dos próximos relatórios. Então fica ligado nesse vídeo que você vai sair craque sobre HGBS11. Esse é um fundo gigante do mercado, tem mais de 2 bilhões de reais. E além disso, ele também é um daqueles da velha guarda. Esse fundo imobiliário começou a ser negociado em abril de 2009, então é um fundo que tem aí o chamado track record, né? Ou seja, um histórico bastante longo. Isso é bom porque a gente consegue medir ao longo do tempo as decisões dos gestores e a gente consegue ver também quanto de valor ele conseguiu entregar em um período bem relevante, mais de uma década. Esse é aquele setor, né, de shopping center que sofreu muito, não vou ficar chovendo aqui no molhado, mas então ele é um fundo que distribuiu dividendos não muito atrativos nos últimos 12 meses. Foram 4,8% de dividend yield. Então se a gente tivesse investido R$1.000 em um ano, isso significaria R$48 em forma de dividendos de volta para o nosso bolso. Não é um dividend yield muito alto, mas a gente sabe os motivos. Agora, imaginando que a partir desse ano de 2022 para frente, a gente deve ter cada vez mais uma melhora econômica, assim espero, ou pelo menos uma melhora no fluxo de pessoas, afinal de contas a pandemia em algum momento ela vai ter que reduzir sim, a gente pode ver uma perspectiva um pouco melhor para shopping center. Tá bom, talvez 2022 esteja sendo muito otimista, mas isso não vai durar para sempre, uma hora isso tem que parar, então a gente sabe que o segmento de shopping center é um segmento que o brasileiro adora e por esse motivo, ao longo do tempo ele deve sim se recuperar. Bom, chega de introdução, bora para o relatório gerencial. Fundo imobiliário HGBS11, ele é um fundo que tem o valor de cota patrimonial de R$211, enquanto que a cota no valor do mercado, no momento do fechamento desse relatório gerencial, estava sendo negociada aí a R$ 158,89. Essa diferença aqui mostra pra gente o quanto de desconto esse fundo imobiliário está sendo negociado versus o valor de patrimônio, ou seja, um desconto aqui bem grande. Ele é um fundo imobiliário interessante porque a taxa de administração dele, aqui falando de taxas, é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado. Isso já inclui a gestão, é uma taxa relativamente baixa, tá? Quando a gente olha para os pares de mercado, 0,6%, um fundo imobiliário desse tamanho com uma gestora com esse histórico, é uma taxa bem atrativa. Ele é um fundo que não cobra taxa de performance, ele já fez 8 emissões de cotas desde o seu início, tem aqui 80 mil cotistas, então não é um dos maiores fundos em relação à quantidade de investidores, mas ele tem 179 mil metros quadrados de área disponível, área própria, tá? A gente já vai entender por que aqui faz essa distinção de área própria. O prazo dele é indeterminado, ou seja, não tem prazo para se encerrar. Vamos ver agora o que o gestor fala sobre o mercado de shopping center. Então ele comenta aqui sobre as vendas, que em outubro de 2021 teve um crescimento versus outubro de 2020, crescimento de 21%, lembrando que 2020 não é uma referência muito boa, né? 2020 as coisas estavam ainda muito fechadas, então por esse motivo, inclusive, que ele faz uma comparação com outubro de 2019. E aí o crescimento em termos nominais foi de 1,6%, é um crescimento ainda muito modesto. Então, nesse primeiro gráfico que ele traz a variação de vendas, ele faz comparação de ano versus ano. Vamos pegar essa linha verde aqui, 2021 versus 2020. Deixa eu até aumentar o zoom porque está um pouco claro. De fato, olha só, o crescimento aqui, esse pico lá no ano, mais ou menos, né, entre março e maio, se dá, obviamente, porque a gente está comparando com 2020, em que a pandemia nesse primeiro semestre de 2020 foi muito forte, né? Tudo ficou muito fechado. Então, é normal, esse pico já era esperado. E agora a gente já consegue ver que as curvas começam a se encontrar. Vamos comparar 2021 versus 2019, que é aquele 1,6% que ele trouxe. Essa é a linha azul escura, essa é a linha que de fato é uma melhor referência, tá? 2020 de verdade serve para muito pouco nessa comparação. E quando a gente olha aqui no gráfico ao lado, ele faz essa mesma comparação para os shopping centers do Sudeste. Então aqui é uma visão de crescimento versus Brasil, 1,6%, 2021 contra 2019, e 2021 contra 2019 no Sudeste, 1,2%. Então isso mostra que o Brasil se recuperou numa intensidade, cresceu numa intensidade maior do que o Sudeste.
Isso é ruim para o HGBS 11, porque grande parte do portfólio do HGBS 11 está na região sudeste. Então, se a região sudeste cresceu menos aqui, proporcionalmente falando, isso impacta esse crescimento menor, acaba impactando a maior parte desse fundo imobiliário. Falando sobre vacância do Brasil como um todo, a gente pode ver que no mês de outubro versus o mês de setembro teve uma redução na vacância, então menos lojas vagas, enquanto que Norte, Nordeste e Sul tiveram aqui esse aumento na vacância. Então quem contribuiu para essa queda foi Centro-Oeste e Sudeste. E logo abaixo ele vai comentar aqui sobre o Shopping Center West Plaza. Então vamos ver o que aconteceu. A partir do dia 1º de novembro, a administração do West Plaza, que representa 15% da carteira, que é bastante coisa, foi alterada e agora ela passa a ser feita pela Lumine Soluções em Shoppings. Legal, já deu para ver a notícia. Outra notícia importante é que o FII Grande Plaza Shopping, então é um fundo imobiliário de shopping que o HGBS investe através de cotas, que ele está comentando aqui algum tipo de infração que o fundo imobiliário Plaza Shopping recebeu, e aí ele descreve, ele deixa o link aqui para várias explicações mensais do que tem acontecido, tá bom? Então é importante dar uma lida porque, afinal de contas, você tem cotas do HGBS 11, indiretamente você também está investindo nesse fundo imobiliário ABC Plaza, que o HGBS 11 comprou cotas no mercado imobiliário. E se você investe no ABC Plaza também direto pelo mercado, você está 2 vezes exposto a esse fundo, pelas cotas que você tem na sua carteira, e se você também tem HGBS 11, pelo fato que o HGBS também tem um pedaço de investimento nesse mesmo FII. Vamos falar agora do desempenho do fundo. Então esse é um fundo que vai distribuir R$ 1,05 por cota no mês de novembro. Esse é o último relatório gerencial que a gente tem, seguindo aqui a política de distribuição mínima de 95% no semestre. Quando a gente olha a DRE desse fundo, no mês de novembro a gente teve aqui 9 milhões, quase 10 milhões de reais de receita imobiliária. Sendo essa receita imobiliária vindo de 7 milhões e meio de imóveis, então de fato aluguéis, praças de alimentação, estacionamento dos próprios shopping centers e assim por diante, e mais 2 milhões e 300 de fundos imobiliários estratégicos, ou seja, fundos imobiliários que este HGBS 11 investe. E esses fundos imobiliários pagaram dividendos, e esses dividendos aqui, esses rendimentos, entraram e contribuíram com 2 milhões e 300 mil reais no mês de novembro. Se a gente olhar aqui no ano de 2021 como um todo, 53 milhões, quase 54 veio de imóveis e quase 18 milhões veio desses outros fundos imobiliários. Além disso, ele lista aqui outras receitas que contribuíram para o fundo. Dessas outras receitas, quase 1,5 milhão veio de FIIs líquidos rendimento. Aqui são fundos imobiliários que não são considerados estratégicos. Então são fundos aqui que possivelmente até podem ser fundos de não shopping center. Teve também quase 193 mil reais de CRIs, então ele tem aqui um pouquinho de dívida, de papel que ele recebeu esse rendimento. LCI não teve nada, e de verdade no ano de 2021, R$ 454 reais é muito pouco, E renda fixa, quase 43 mil reais, aqui é um valor bem baixo, possivelmente é um valor de caixa, aquele valor mais de reserva por algum pagamento. Isso tudo é somado e descontado das despesas. Essas despesas aqui relacionadas aos próprios imóveis deu quase 1 milhão de reais. O resultado operacional no fim das contas então foi de 10 milhões e 500 mil reais no mês de novembro e no ano aqui de 2021 76 milhões e meio praticamente. Indo agora para a parte de resultados, vamos dar uma olhada. Ele no final então entregou esses 10 milhões e 500 que a gente acabou de ver, mas foi distribuído aos cotistas 10 milhões e 500, ou seja, entregou um resultado de 10.562, distribuiu 10.500. Praticamente todo o resultado foi distribuído, ficou aí uma pequena grana que deve ser distribuída em algum momento futuro. O resultado, então, fazendo essa conta por cotas, representou R$ 1,06 de resultado, enquanto que a distribuição foi de R$ 1,05 por cota. A gente pode ver que esse resultado tem crescido. Em 2021, na média, o rendimento distribuído foi de 68 centavos, enquanto que em novembro já foi R$ 1,05. Então é um fundo que tem voltado a distribuir dividendos aí crescentes mês a mês. Vamos falar agora da rentabilidade que esse fundo imobiliário entregou ao cotista desde o início e comparar com os principais aí indexadores. Seguinte, então aqui o que ele faz, Ele imagina que você, lá no início do fundo imobiliário, tenha comprado uma cota aí de R$ 100.
E no tempo ele vai mostrando o que aconteceu com a valorização dessa cota em diferentes aí cenários. Se a gente pega essa linha azul mais clara aqui de cima, esse é o valor da cota mais os rendimentos que foram pagos nesse período. Então, se você tivesse investido R$100 no início lá do fundo imobiliário, hoje você teria, somando o valor da cota mais os dividendos, quase R$247. Vamos comparar aqui com a curva do CDI. Ó, essa curva, CDI acumulado líquido. Esse daqui já é o CDI descontando o imposto de renda. Esse valor chega a R$215. Então, quem investiu em HGBS 11, se tivesse investido em um investimento qualquer aí de renda fixa com 100% do CDI, teria praticamente R$30 a mais de retorno do que um investimento no CDI. Se a gente considerasse também como comparação o IFIX, que considera a performance de outros fundos imobiliários, dos maiores fundos imobiliários, o IFIX nesse momento estaria acima do HGBS 11. O IFIX teria retornado aí R$257 e o HGBS 246. Olha como está muito difícil esse ano de 2020 em diante, né? Olha, antes da pandemia, como era muito mais alto o retorno do HGBS 11 comparando com todos os outros indexadores aqui, todos os outros indicadores. Porém, depois da pandemia, o shopping center como um todo, e o HGBS não foi diferente, tomou uma porrada enorme e agora já voltou a devolver um rendimento mais próximo dos outros comparativos. Bora agora falar da carteira de fato do HGBS 11. Então ele é um fundo que tem praticamente aí 90% dele investido em imóveis, né, imóveis estratégicos que ele chama, 7,8% em FIIs líquidos, então ele investe em outros fundos imobiliários. Importante, tá? Esse 90% estratégico considera os imóveis físicos mais os fundos imobiliários de shopping center que ele investe através de cotas, tá? Os FIIs líquidos aí de fato são outros fundos imobiliários através de cotas, mas que não são considerados estratégicos, que podem não ser inclusive de shopping. 2% de dívida de certificados de recebíveis imobiliários e 0,5% em renda fixa. Aqui do lado ele mostra, a partir do nome do shopping, quanto que esse shopping representa do total dos ativos. Ou seja, quando você for olhar então de forma mais detalhada os ativos, você tem que ficar atento no Penha, no West Plaza e no Parque Dom Pedro, principalmente, que são os shoppings que mais representam o investimento do HGBS. Então, se esses 3 shoppings estiverem indo mal, por qualquer que seja o motivo, isso provavelmente vai machucar bastante o retorno seu como cotista. E como eu comentei anteriormente, lá no começo, aqui embaixo, a gente consegue ver que, de fato, quase 90% da exposição do HGBS está na cidade de São Paulo, ou seja, na região sudeste. A gente depende muito que a região de São Paulo, que o estado de São Paulo, esteja aquecida economicamente para o HGBS conseguir ter uma boa performance. Agora o que eu quero mostrar para você é o seguinte, eu vou pegar pelo menos ali um daqueles shoppings, daqueles ativos que a gente viu que tem uma grande relevância e a gente vai ver como que o gestor detalhou esse ativo. Eu não vou ler todos, porque são muitos, é um fundo muito diversificado, mas eu vou ler pelo menos um para você conseguir saber como que você faz essa interpretação e quais as principais informações que você tem que retirar de cada um desses itens. Vamos olhar o Shopping Penha, ele representa 16% da carteira do HGBS. Então o gestor ele conta aqui, né, um pequeno histórico e contexto. Ele é um shopping que foi inaugurado há um tempo atrás, tem aqui inauguração em 1992, mas ele em 2014 teve uma expansão. Em 2019 foi terminada, né, entregue um retrofit, ou seja, fizeram aí uma reforma bem estrutural do empreendimento, o que ajuda a trazer mais valor. E nos últimos meses, esse fundo, né, esse Shopping Penha, inaugurou um Outback, inaugurou também o Piticas Experience, que é uma loja aí de artigos voltados para o mundo nerd, e também uma loja da Copenhagen. Ele é um shopping que o HGBS detém 87% da participação do Shopping Penha, então tem alguns outros sócios desse shopping. Tem uma área total de quase 30 mil metros quadrados, tem 171 lojas e o operador é o AD Shopping. Principais lojas: Renner, C&A, Centauro, Calunga, Americanas, Marisa. Então aqui ele te dá um contexto para você conhecer o Shopping Penha, se você não conhece fisicamente. Ele inclusive coloca algumas fotos do shopping para você conseguir de fato tangibilizar como que ele parece e como que é a estrutura dele. E aqui abaixo ele faz como se fosse uma DRE de informações importantes relacionadas ao shopping. Então ele vai mostrar qual que foi o aluguel mínimo que ele recebeu
né? Ou seja, quanto que de fato as lojas pagam independente do que aconteça. O aluguel complementar, que aqui possivelmente a gente já consegue ver relacionados à performance, então quanto mais a loja vende, eles também recebem uma comissão. Aluguel de quiosques, então aqueles quiosques que ficam no corredor, por exemplo, isso também gera renda, e aí ele descreve aqui quanto que isso representou. E outras receitas no geral, que aí pode entrar qualquer coisa de verdade. Receita total, 2 milhões de reais. Depois ele tem aqui os descontos de encargos de lojas vagas e contratuais, então a vacância e outras despesas no total. O final, o resultado operacional foi de 1.800.000 reais. E a gente consegue ter aqui uma ideia de quanto que ele tem investido para melhorar a estrutura do shopping. Então, benfeitorias em outubro de 2020, 661 mil reais, muito acima de outubro de 2020, que foi só 172. Então, a gente pode ver que o fundo tem investido aí em evoluir e reformar esse shopping. E aqui embaixo a gente consegue ver uma comparação 2021, 2020, 2019 do fluxo de vendas do shopping. Então a gente ainda não vê, né, a barra azul escura superando com consistência a barra verde de 2019, então a gente está em patamares de venda no Shopping Penha abaixo de 2019, mas aí já tem um resultado melhor do que 2020, que é essa barra azul mais clara. E a mesma coisa para o fluxo de veículos, né? Um fluxo alto de veículos é um bom sinal, tá? Olha só, aqui tem dois pontos importantes que você precisa olhar. Primeiro, inadimplência. A gente pode ter uma vacância baixa, mas muitos dos inquilinos não pagando. No final, o resultado é bem ruim do mesmo jeito. A gente está com uma inadimplência alta, quase 14%. E comparado com os anos anteriores, é uma vacância muito maior. Esse aqui é um ponto super de atenção, é uma notícia ruim. A gente está olhando o Shopping Penha, que tem um peso grande no HGBS. E uma inadimplência alta vai machucar o seu retorno como cotista. Em compensação, a vacância já está menor do que do ano passado. Então ele conseguiu achar novos locatários, melhor do que 2020. Tem caído ao longo do ano de 2021, caiu, porém ainda 6,1 é bem mais alto do que a gente viu antes da pandemia, em 2019, que tinha ali o pico próximo de 5%. Ou seja, aqui tem grandes desafios para o HGBS e para o administrador do shopping. Reduzir a inadimplência de quem já aluga a loja e conseguir procurar novos inquilinos para alugar os espaços vagos. Esse foi o relatório gerencial do HGBS 11. Eu tenho esse fundo em carteira, me conta aqui nos comentários se você também é um daqueles 80 mil cotistas junto comigo ou não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, beleza? Um grande abraço e até a próxima.